Olá pessoal, hoje é um dia muito importante porque é o dia de Santa Teresa d'Ávila e o contato que eu tenho com Santa Teresa d'Ávila é desde minha mocidade, quando eu tive contato com a oração dela, Só Deus Basta. E daí em diante eu acho que eu fiquei me interessando sempre pela vida dos santos, porque eu acho que a vida dos santos é uma forma da gente se identificar com pessoas comuns que, pelo amor a Deus, pelo desapego das coisas do mundo, encontraram a configuração a Cristo. Então, eles nos ensinam com suas experiências, suas dificuldades, os caminhos para chegar até Deus. Muitos num tom mais contemplativo, como Santa Teresa d'Ávila, né, uma vida de oração. Outros num tom mais combativo, como um São Paulo, né, e Santo Antônio e outros padres aí que foram grandes pregadores e grandes professores da nossa fé. Então, eu gostaria aqui de me apresentar nesse dia de Santa Teresa d'Ávila, já com a presença dela ali atrás, e Santa Teresinha, padroeira das missões, nesse mês de outubro, e me colocar em missão, né? Então eu me apresento, me coloco em missão aqui para a gente fazer um estudo, e já vou apresentar que estudo vai ser esse. Eu me chamo Carla, sou advogada, sou filha de militar, minha mãe foi nossa catequista, foi quem ministrou as aulas da nossa crisma na Vila Militar de Deodoro, aqui no Rio, na paróquia de São Sebastião, quando eu tive contato também com esse professor que vai nos ajudar. O nome dele é Dom Estevão Bittencourt. Com certeza, muitos de vocês já conhecem Dom Estevão Bittencourt, e quem não conhece, eu recomendo que procure na internet, no site que eu vou deixar a descrição aí no vídeo, que é um grande doutor em filosofia, teologia da igreja, um grande educador da nossa fé cristã. E essa educação que eu quero partilhar com vocês aqui nos nossos vídeos e dividir com vocês essa coleção que eu ganhei da minha mãe. Chama Pergunte e Responderemos. Nesse site também tem muitas dessas revistas. Eu acho até que talvez esteja a coleção inteira lá, que eu não pesquisei direito. Essa aqui de 1970... mostra que tipo de abordagem ele faz: filosofia, ciência, religião, doutrina, Bíblia, moral, história do cristianismo. Um homem muito culto, dedicou a vida ao estudo e ao ensinamento, né, a educação do povo cristão. E essa revista, justamente porque chegavam muitas perguntas para ele, e ele não se cansava de responder, né? Até perguntado sobre isso, ele não se cansava de ficar respondendo tanta coisa. Ele disse que se 10 vidas ele tivesse, 10 vidas ele daria a Deus. Então é Dom Estevão Bittencourt que eu quero dedicar esse canal, sob a proteção de Santa Teresinha, que me auxilia nos estudos. Santa Teresa d'Ávila, eu dedico a ela também por seu dia de hoje. Eu tenho aqui até uma relíquia dela, que eu ganhei lá em Brasília, quando meu pai serviu em Brasília, e carrego comigo essa oração: Só Deus Basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Esse deve ser nossa oração diária, na verdade, que a gente quer tanta coisa, a gente pede tanta coisa, quando na verdade só Deus basta, né? E Santa Teresa também nos mostra que esse Deus está lá no interior da gente, está lá dentro da nossa alma, não é um Deus distante, é um Deus que a gente tem que buscar. E como que a gente busca Deus? Pelo estudo da palavra de Deus, porque é uma palavra viva, tanto que essas revistas que nós vamos estudar aqui são revistas aí que datam de até 2008, porque foi quando Dom Estevão faleceu de infarto, com 89 anos, em 14 de abril, e é uma revista que com certeza aborda de uma forma imutável, porque é a palavra viva de Deus, né? E como teólogo e filósofo, ele usa o que ele aprendeu e o que ele estuda. Era um homem preocupado com o seu próprio tempo, né? Com o tempo em que ele vivia, as questões que eram trazidas contrapostas à doutrina da igreja. Tá aqui a foto dele, ele nasceu em 16 de 9 de 2019.
adotou o nome de Estevão. Inicialmente o nome de batismo dele é Flávio Tavares Bittencourt, mas adotou o nome de Estevão por admirar os pró-mártires, como Santo Estevão é chamado proto-mártir, né, o primeiro mártir da Igreja Católica, que foi apedrejado por defender a fé cristã sob os olhos de São Paulo, né, porque São Paulo ainda perseguia a igreja, então ele adotou esse nome. E eu queria falar um pouco rapidamente sobre o que se trata essa revista Pergunte e Responderemos. E aqui nessa coletânea em homenagem a ele, que foi feita pela Lumen Christi, que é a editora, né? Ela diz assim, que na página 3 diz assim... Não, na página 5. O primeiro aspecto a destacar em toda a obra de Dom Estevão Bittencourt é essencialmente este: fidelidade plena ao Evangelho, tal como é professado pelo magistério da Igreja em seus livros. Em seus livros recorre sempre ao dado bíblico, aos santos padres e às diretrizes emanadas da Santa Sé, sem negligenciar conquistas do método histórico-crítico aplicado à Bíblia. Suas obras sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento trouxeram imensos progressos para o movimento bíblico do Brasil, de tal modo que foram leitura obrigatória para todos os intelectuais católicos e teólogos brasileiros que se interessavam pelo estudo sério da Bíblia. Como estudioso e homem da palavra, procura transmitir e explicar o depósito comum da fé. Todo o seu labor teológico é plenamente um serviço eclesial, um serviço à igreja, né? Esse trabalho teológico dele é um serviço à própria igreja. Na revista Pergunte e Responderemos, nota-se não somente a preocupação de anunciar as verdades que pertencem à essência da fé católica, mas também o empenho pastoral em enfatizar que a Bíblia é a palavra de Deus para o povo de Deus, além de apresentar o pensamento autêntico da Igreja em relação aos diversos ramos do saber: exegese, teologia, filosofia, antropologia, etc. Pergunte e Responderemos aclara também as verdades fundamentais da fé, quando essas são impugnadas por qualquer tipo de publicação. Até hoje, esta revista continua a trazer informações atualizadas sobre questões bíblicas. E eu me valho de Dom Estevão Bittencourt, obviamente que eu não tenho autoridade para falar, então os argumentos são dele, né, que eu vou trazer aqui. Espero que seja de nosso proveito, sempre lembrando que a palavra de Deus deve orientar a vida dos cristãos leigos, os consagrados, dos nossos padres, da nossa igreja, o nosso Papa. Todos nós estamos abaixo da palavra de Deus. E eu aproveito a leitura da missa de ontem, né, a segunda leitura da carta aos Hebreus, que diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é isso, gente. Eu fiz uma seleção esses dias, demorei um pouco porque a coleção é grande, e separei entre as mais importantes, que são as que estão aqui atrás de mim, as que eu considerei mais urgentes. Então, um pequeno punhado de assuntos que a gente vai tratar, como aborto, né, marxismo, teologia da libertação e outros probleminhas mais, feminismo, e tudo isso ele abordou já há tempos, anos atrás, e nós vamos retomar aqui, dando voz ativa aí a Dom Estevão Bittencourt, que foi uma pessoa que lutou muito pela nossa fé cristã. Eu costumo pensar assim, que a nossa igreja não precisa de defesa. A nossa igreja é a nossa defensora. O que nós precisamos defender é a fé pura da nossa igreja, não permitir que haja uma contaminação, uma má interpretação e uma má orientação dos fiéis. E que surjam mais pessoas assim dispostas a ajudar nisso, tá? E é isso que eu estou me propondo aqui, com as bênçãos de Deus, tudo que seja feito para Deus, né? E com a presença desses santos tão importantes na minha vida, especialmente desse homem, desse grande santo que eu tive o prazer de conhecer na minha crisma, né? Ele foi dar uma palestra sobre fé e razão,
e justamente ele sempre lutou para unir esses dois conceitos. Eu tive o prazer de conhecê-lo e quero aqui partilhar com vocês. Seja feita a vontade de Deus. Obrigada. Fiquem com Deus.